O antigo hospital da maternidade era um monumento às alegrias e às tragédias da vida. Por décadas, mulheres entravam ali carregando esperança e saíam com seus recém-nascidos nos braços. Mas, para Clara, tudo foi diferente. Era uma noite de tempestade quando ela chegou ao hospital, prestes a dar à luz. O lugar estava lotado, as enfermeiras sobrecarregadas e os médicos impacientes. Dizem que Clara implorou por ajuda, mas seu caso foi negligenciado, tratado como mais um entre tantos. Quando a hora do parto chegou, ela lutou contra a dor, o medo e, finalmente, a morte. Clara morreu sozinha naquela sala fria, enquanto seu filho nunca respirou o ar deste mundo. Desde então, o hospital nunca mais foi o mesmo. Pouco depois de sua morte, os funcionários começaram a notar algo estranho. Nas noites de parto mais difíceis, quando mães lutavam entre a vida e a morte, a presença de Clara era sentida. Um arrepio no ar, um sussurro que ninguém conseguia identificar, e então o som inconfundível do vidro estilhaçando. A princípio, eram apenas coincidências, mas quando o número de paradas cardíacas durante partos começou a subir, e cada uma delas era acompanhada pela quebra de uma janela, o nome de Clara começou a ser murmurado pelos corredores. Ela não havia partido, ela estava lá, observando, esperando. O turno da noite era sempre o mais temido. Enfermarias escuras, corredores ecoando passos solitários e aquele silêncio que parecia amplificar cada som. Uma jovem enfermeira, nova no hospital, foi a primeira a vê-la. Enquanto verificava os quartos, ouviu soluços vindos de uma sala vazia. Ao abrir a porta, encontrou Clara. Seu vestido de hospital estava ensanguentado, seus olhos fixos no nada, enquanto embalava algo invisível em seus braços. Antes que pudesse reagir, Clara levantou a cabeça, fixou os olhos nela e num instante desapareceu. Mas o pior foi o som. A janela atrás da enfermeira se estilhaçou em 1000 pedaços, como se algo tivesse passado por ela com força descomunal. Depois disso, ninguém mais duvidou. Clara estava presente. Algumas mães relataram ver uma mulher ao pé de suas camas, sempre em momentos de dor extrema. Outras disseram que ouviam um choro, mas não sabiam que vinha de um bebê ou de uma mulher em desespero. Cada vez que Clara aparecia, uma janela se quebrava. Era como se ela quisesse ser vista, como se quisesse deixar uma marca. Mas por quê? Algumas pessoas acreditavam que ela buscava vingança, enquanto outras achavam que ela queria proteger aquelas que passavam pelo que ela sofreu. Mas seja qual fosse sua intenção, ela sempre chegava no momento certo ou no momento errado.
Era uma noite particularmente agitada no hospital, quando tudo culminou. Uma paciente chamada Joana estava em trabalho de parto complicado e a equipe médica lutava contra o tempo. Enquanto os médicos corriam para estabilizá-la, as luzes começaram a piscar. O ar ficou gelado, o tipo de frio que penetra nos ossos e congela a alma. Então, aconteceu. A sombra de Clara apareceu no reflexo da janela. Ela estava lá, observando, imóvel, com um sorriso torto e vazio. A mãe entrou em parada cardíaca e no instante em que os monitores começaram a apitar, todas as janelas da sala se estilhaçaram de uma só vez, lançando estilhaços por todo o ambiente. Médicos e enfermeiros se jogaram no chão gritando, mas Clara continuava ali, intocada. A partir daquele momento, o pânico tomou conta do hospital. Joana não resistiu. Os outros pacientes começaram a pedir transferência em massa. Os corredores estavam desertos, exceto pelas sombras que pareciam se mover por conta própria. Funcionários começaram a abandonar seus postos, deixando pacientes à mercê de Clara. Algumas testemunhas disseram ter ouvido risos abafados, como se ele estivesse zombando de seus esforços para escapar. O hospital tornou-se um lugar de terror, onde ninguém estava seguro. Era como se Clara estivesse mais forte, mais presente, alimentando-se do medo e da morte ao seu redor. Quando as histórias de Clara chegaram à administração, a decisão foi tomada. O hospital seria fechado. Mas o destino tinha outros planos. Numa noite de vento forte, um incêndio começou no andar da maternidade. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo tudo em seu caminho. Os bombeiros chegaram em minutos, mas encontraram resistência. As chamas pareciam vivas, dançando e se movendo contra os jatos de água. Quem estava do lado de fora relatou ter ouvido gritos de desespero, mas não havia ninguém no prédio. E então viram Clara parada em uma janela no segundo andar, com seu olhar vazio, como se assistisse à destruição que ela mesma causara. Quando o fogo finalmente cedeu, tudo o que restava era escombros. Entre os destroços, os bombeiros encontraram algo que os fez congelar. Uma fotografia intacta de Clara e seu filho morto, colocada no centro do que fora a sala de parto. Não havia marcas de queimadura, como se o fogo tivesse deliberadamente poupado aquele pedaço de memória. O incêndio foi registrado como acidente, mas os moradores sabiam a verdade. Clara havia destruído o lugar que tirou sua vida. Mas, embora o prédio estivesse em ruínas, a presença dela não foi apagada. Com o hospital em ruínas, o terreno ficou abandonado. Mas Clara nunca realmente partiu. Pessoas que passavam por ali durante a noite juravam ouvir soluços ao vento. Alguns corajosos que se aventuraram pelos escombros relataram sons de passos e sussurros, como se alguém estivesse pedindo ajuda. E em noites de tempestade, luzes eram vistas piscando entre as sombras, como se o hospital ainda estivesse funcionando. Os gritos eram mais frequentes e alguns afirmaram ouvir
o som inconfundível de vidro se quebrando, ecoando na escuridão. As lendas cresceram. Dizem que, se você passar pelo local e ouvir o choro de um bebê, é Clara embalando seu filho perdido. E se ouvir vidro estilhaçando, é o aviso de que ela está perto. Algumas pessoas desafiam os amigos a explorar o terreno, mas poucos voltam com coragem suficiente para contar o que viram. Clara permanece, uma presença inabalável, lembrando a todos que seu sofrimento não pode ser esquecido. Ela é o espírito da maternidade perdida e ninguém ousa perturbá-la. Clara, a pobre mulher que confiou sua vida àqueles que deveriam salvá-la. Não é engraçado como o destino decidiu brincar com ela? Agora, ela brinca de volta, transformando o local em um palco de terror. É irônico, não? Um lugar que deveria celebrar o início da vida, agora é um monumento à morte e ao desespero. Cada grito, cada janela quebrada, uma pequena lembrança do que foi tirado dela. E vocês, humanos, continuam insistindo em andar por lá? Que deliciosamente tonto. Vocês a chamam de assombração, mas para ela isso é apenas justiça. Um incêndio, janelas quebradas, gritos, são apenas prelúdios para o espetáculo que ela ainda está ensaiando. Será que algum dia ela terminará sua vingança? Ou será que vocês continuarão fornecendo novas vítimas para suas brincadeiras? Afinal, é difícil resistir a um convite de Clara. Ela tem todo o tempo do mundo e você, querido curioso, tem tão pouco. Então, na próxima vez que passar pelo terreno, preste atenção. O vento pode carregar mais do que folhas secas. Talvez um soluço, talvez um vidro quebrado, ou, quem sabe, o sussurro suave de Clara chamando seu nome. Se você ouvir, corra. Ou não, ela adora espectadores.